Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Lucas Magno, essa é a Ana. No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês a respeito do Garmin Forerunner 265. Confere o vídeo até o final que a gente vai falar para vocês todos os resultados dos testes que a gente fez durante essa semana com esse modelo aqui da Garmin. Para quem não sabe, a Garmin é uma marca que já é muito conhecida no mercado do GPS. Além de ser muito utilizada no meio esportivo, também tem bastante relevância na área náutica e aeronáutica e entre outros. E isso trouxe muita relevância e confiança para os atletas usarem a Garmin. Pessoal, a Ana já explicou um pouquinho a respeito da Garmin, que é a marca do relógio. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito da linha Forerunner. Como vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão encontrar o relógio 265, 255, 165, 935, 945 e eu vou explicar para vocês como funciona essa linha Forerunner. Então, pessoal, para vocês entenderem, o 265 junto com 965 e com 165 são os últimos modelos da linha Forerunner a serem lançados. E aí, para a gente entender a questão do mais top até o mais básico, a gente tem que levar em consideração o número da centena. Ou seja, o 965 é o mais top e o 165 é o mais básico. E aí, para você entender também a relação da data de lançamento, o número da dezena é o que influencia. Então, por exemplo, o 265 é mais novo do que o 255, do que o 935 e assim por diante. Muitas vezes a gente recebe algumas perguntas, por exemplo, o 265 é melhor que o 935? Pessoal, isso tudo depende, porque o 935 ele era o melhor da linha Forerunner, da época dele. Porém, o 265 é mais recente. Então a gente tem que levar em consideração o que é importante para você. Por exemplo, essa tela aqui a gente não encontra nos outros modelos mais antigos. Por quê? Porque ela foi introduzida a partir do 265. A Ana tem o 245 aqui e a gente pode ver que é totalmente diferente. Você não vê essa tela AMOLED, tá? Eu vou deixar aqui bem destacado para vocês entenderem a diferença. Então, na hora de escolher o seu, geralmente a dúvida fica entre os mais recentes e mais caros e os mais antigos e mais tops, porque consegue encontrar com preço melhor. Então, como eu falei anteriormente, você tem que ver quais características influenciam mais para você na sua escolha. Caso você tenha interesse em adquirir algum desses modelos, confere aqui no link da descrição que a gente vai deixar para você o melhor preço que a gente encontrar na internet. Falando agora especificamente desse modelo que é o Forerunner 265, se você está procurando um relógio para fazer esportes, corrida, triatlon, ciclismo, natação e muitos outros, esse modelo é ideal para você, porque ele é um relógio muito completo e se destaca em relação às outras marcas nas características que a gente vai discorrer agora. Se você dormir com o relógio no seu punho, ao acordar, você vai conseguir conferir qual foi o seu relatório de sono. Isso está na característica do relatório da manhã do relógio. E com base nesse relatório do sono, ele já vai te dar uma perspectiva dos exercícios para você praticar naquele dia. Então, o que acontece? Por exemplo, pessoal, nesse relatório, a gente tem ali o seu sono. Muitas pessoas gostam de controlar o sono e ali você tem acesso a quanto tempo você ficou acordado, às vezes durante a noite, como foi o seu sono REM. Para quem sabe um pouquinho aí do controle do sono, sabe que é um sono muito importante para a gente ter durante a noite, que é o que mais descansa. Como que foi o sono leve, como foi o sono pesado. Então você tem todo esse relatório, esse resumo e ainda te dá uma nota que vai até 100 a respeito do seu sono, que vai se basear aí no tempo que você dormiu, em quais níveis ali do seu sono você atingiu. Então tudo isso é muito importante para você acordar bem para treinar no outro dia. Dentro desse relatório ainda da manhã, você tem acesso à previsão do tempo, não só do dia, mas como da semana. Caso você já tenha ali algum treino programado, já aparece para você também, para você se lembrar de qual treino você tem naquele dia. Tem muitos outros pontos que ele mostra e eu vou deixar aqui para vocês tudo que aparece nesse relatório. E ainda é importante falar que você pode configurar. Às vezes tem coisa que não é importante para você, você pode tirar. E se tiver alguma outra coisa que ele não mostra, você pode colocar nesse relatório. Ele também tem a função de exercícios diários sugeridos. Por exemplo, se você usar ele alguma vez para praticar um exercício de corrida, com base nesses dados, ele vai prescrever outros treinos de corrida para você, levando em consideração a recuperação do treino anterior, seu tempo de descanso e o desempenho na corrida. Falando um pouco sobre aquela parte mais chatinha, que são as características técnicas desse relógio. Com o GPS ligado, a bateria dura até 20 horas. Pessoal, desde o dia que eu peguei esse relógio, eu nem carreguei ele já veio com uma carga aqui, eu não carreguei até hoje, já faz mais ou menos uns 7 dias, e aqui a gente ainda tem 2 dias sendo mostrados aqui na tela. Aqui nós temos um relógio com uma tela de 1.3 polegadas AMOLED, colorida, como vocês podem ver aqui, tá?
É importante falar que a AMOLED na linha Forerunner veio a partir do 265, 165 e 965. Os modelos anteriores não possuíam essa tela. Esse modelo aqui, pessoal, ele é touchscreen, tá? Como vocês podem ver, eu passando o dedo assim, ele já modifica a tela. A gente consegue clicar aqui para ver, por exemplo, o desempenho aqui do VO2 e tudo que você quiser clicar aqui na tela ou por botões você pode escolher. É importante falar que tem gente que prefere deixar nas atividades desligado o touch, para não acontecer às vezes de esbarrar e acabar mudando a tela ali. Então você pode configurar do jeito que você quiser. Se você quiser desligar totalmente o touch, você pode. Se quiser desligar só nas atividades, você pode também. O material da lente desse modelo aqui é o Gorilla Glass 3, que é bastante resistente a riscos, né? E a quebra também. Na moldura, pessoal, a gente tem polímero reforçado com fibra, o que deixa ele bem leve e bem resistente, tá? Aproveitando para falar sobre a leveza dele, esse modelo aqui tem apenas 47 gramas. Pessoal, a pulseira desse modelo aqui é toda em silicone. Dessa versão preta aqui, na parte frontal ela é preta e na parte de trás ela é cinza, como vocês podem ver, tá? Esse modelo se adapta a punhos de 135 a 205 milímetros. Então, se você tiver interesse nesse modelo aqui, já aproveita, mede em casa aí, vê se dá no seu punho, tá? É bem versátil esse tamanho que a pulseira vem, porque cabe no meu punho, cabe no da Ana, então assim... muito provavelmente com esses ajustes que ela possui, vai servir no seu também. A gente tá falando isso por conta de punhos muito pequenos, tá? Porque aqui ela é bem grande mesmo. E já começa a ter o furo para fechar logo no começo aqui, depois da tela. Aqui no tamanho da caixa do relógio nós temos 46,1 por 46,1, ou seja, ele é redondo. E aqui na altura nós temos 12,9 milímetros. E para as mulheres que às vezes se preocupam um pouco de ficar muito grande, meu punho não é muito pequeno, mas é menor que o do Lucas. E eu acho que fica um tamanho super bom. Eu gosto de tela maior, principalmente para conseguir enxergar todas as informações. A resolução desse modelo é 416 por 416 pixels. A respeito da classificação dele, em contato com a água, ele tem a classificação de 5 ATM. Essa classificação diz respeito que ele é próprio para água, próprio para banho, porém ele não pode sofrer mudança de temperatura muito brusca, tá? Porque aí pode dar um certo probleminha. Mas falando resumidamente, pessoal, ele é indicado para triatlon, para tudo assim, então pode ficar tranquilo, pode usar ele na água normalmente. É só essa classificação formal que eles têm que pôr, né, no relógio para dizer até que ponto ele aguenta aí dentro da água, tá? Depois que você terminar a atividade física que você fez utilizando o relógio, ele vai te dar seu status de treinamento. Ele vai usar seus próprios indicadores de desempenho e treinos anteriores para te mostrar como estão sendo todos os treinos que você vem realizando. Ele vai te dar as informações se seu treino foi, por exemplo, de forma produtiva, no pico ou baixo. Ele também tem o Garmin Coach, que são planos de treinamentos gratuitos que a Garmin disponibiliza, como treinamentos para corridas de 5 km, 10 km e meia maratona. E além do status de treinamento, ele também vai te dar o tempo de recuperação após você encerrar uma atividade física. Então ele vai direcionar qual o tempo que você precisa de descanso após ter feito uma atividade de acordo com a intensidade dela. Geralmente, se você fez uma corrida de 5 km, pode ser que apareça para você que você precisa de um tempo de recuperação de, por exemplo, 72 horas. Mas é claro, pessoal, que todos esses valores que ele vai te passar é baseado no seu preparo atual. Se você, por exemplo, está muito acostumado a correr 5 km, vai ser um tempo de recuperação menor. Se você fez, por exemplo, um teste de 5 km muito forte, aí ele vai te passar um tempo maior e tudo vai variar de acordo com os dados que ele tem de você, entendeu? Então não é algo padrão que vai servir para todo mundo. Isso varia de acordo com os dados que ele tem seu. Pelo contrário, é totalmente individualizado. Isso. Ele também tem a opção de criar percursos de acordo com mapas disponibilizados no Garmin Connect ou em outras plataformas que você sincronizar com o relógio. E além do monitoramento do sono, como a gente já falou anteriormente, ele monitora o Body Battery, que nada mais é do que um acompanhamento da energia do seu corpo, para ele te falar qual é o melhor horário, por exemplo, que você deve fazer um treino. De acordo também com os treinos que você fizer utilizando seu relógio, ele vai te dar uma previsão de corrida, ou seja, ele vai prever qual tempo, por exemplo, você vai demorar para fazer treinos de 5 km, 10 km e 21 km. Ele tem também a função do acompanhamento da saúde da mulher, em que é possível acompanhar o ciclo menstrual, gravidez e obter educação sobre exercícios e nutrição. Agora falando a respeito da parte da preparação do seu exercício físico. Ele consegue fazer uma dinâmica de corrida com base no pulso. Ou seja, ele tem métricas que vão te ajudar nessa preparação.
como por exemplo a cadência, o tamanho da sua passada, o tempo de contato do seu pé com o chão, tudo isso é muito importante para você ter uma visão geral a respeito da sua corrida. Ele ainda consegue medir a frequência cardíaca, tá? Baseado aqui no seu pulso. Então o que acontece? Ele consegue te passar ali durante todo o dia ou durante uma atividade específica qual que foi os seus batimentos, como foi que você se esforçou baseado ali no seu pulso. Então você consegue ter essa visão tanto do seu dia como também de uma atividade específica. E o Lucas está enfatizando bastante que é baseado no pulso porque dá diferença. Tanto é que tem vários treinadores e estudos que pedem para a gente usar a cinta cardíaca para conseguir passar os treinamentos de acordo com a frequência cardíaca mesmo, obtida aqui mais próximo do coração e enfim, tem essa diferença. Ele ainda te passa qual foi o efeito do seu treinamento. Então, por exemplo, você acabou de fazer um treino, você quer saber para que aquele treino serviu, o que ele te ajudou. Então ali ele mostra se foi para velocidade, ganho de resistência e outros fatores que aquele treino pode ter te auxiliado aí. E por fim, ele mede seu VO2 máximo, ou seja, ele te passa qual que é o seu condicionamento físico. Aqui eu vou mostrar para vocês, tem toda uma parte de cima coloridinha que mostra qual que é o seu VO2. E baseado nisso, é o seu preparo físico. Então, quanto for maior sua pontuação, maior seu preparo. Ou seja, ele usa isso para conseguir te oferecer aqueles treinos que a gente comentou, ele usa aquilo para passar a sua previsão dos 5 km, dos 10 km que a gente também comentou, então é para isso que ele utiliza o VO2 máximo. Um recurso bem comentado que a Garmin tem é o Pace Pro. É um recurso que te permite planejar ali na data da sua corrida, por exemplo, você marcou uma prova para o final de semana. Naquele dia você consegue planejar como você quer fazer aquela prova. Então você pode selecionar o ritmo, se você quer começar mais forte, mais fraco. Então durante a prova você sabe se está mais rápido do que deveria, se você está mais devagar, quanto você precisa correr mais rápido para atingir aquele tempo que você tinha estimado, ou quanto você pode, por exemplo, correr um pouquinho mais devagar para descansar, porque mesmo assim você vai atingir o seu objetivo. Então essa funcionalidade é bem importante para a sua prova aí, para você conseguir seguir sua estratégia que você tem programado. Sobre as atividades que acompanham esse relógio aqui, nós temos mais de 30 atividades, mas eu vou falar para vocês as mais comuns e que a maioria do pessoal procura. Tá? Ele tem ciclismo, ele tem natação em águas abertas, ele tem natação em piscina, ele tem corrida em esteira, corrida em pista, ele tem muitas outras também que eu vou passar rapidinho e vou mostrar aí na tela para vocês, para caso alguém tenha interesse ou só por curiosidade mesmo, vocês possam conferir todas as atividades que é possível você fazer com esse relógio aqui. Ele também já vem com a função de música, que você pode sincronizar o seu relógio com algumas plataformas como a Deezer, Amazon e Spotify e já deixar as músicas salvas no seu relógio, para que você não precise correr carregando o celular. Basta um fone Bluetooth, as músicas baixadas no seu relógio e você consegue alterar o volume, passar músicas e fazer todo o controle direto pelo seu relógio. Ele também tem a função de segurança e rastreamento, em que é possível você compartilhar a sua localização com alguém para você ir fazer um exercício na rua, por exemplo. Ele também tem o pagamento por aproximação do Garmin Pay, em que você cadastra o seu cartão de crédito, como você faz no celular, e na hora de realizar um pagamento é só aproximar o relógio. É só importante lembrar vocês que a gente tem que ver certinho quais bancos que aceitam o cadastramento na Garmin Pay, tá? Se eu não me engano, era só o BTG, mas eu não tenho certeza, eu vou pegar essa informação e deixo na descrição para vocês, porque às vezes você vai tentar cadastrar um cartão, não vai dar certo e esse é o motivo, porque você precisa ter o cartão específico que a Garmin tem, essa sociedade aí, digamos assim, né? Ele também funciona como um smartwatch em geral. Se você tiver ele sincronizado com o seu celular, você recebe as notificações de SMS, e-mail e WhatsApp, por exemplo. Mas caso você queira, é possível desativar essa habilidade. Mas assim, só ressaltando que não é possível responder nada pelo relógio. Você consegue só visualizar mesmo a notificação recebida. Bom, pessoal, espero ter conseguido informar bastante vocês a respeito do 265. Se você gostou desse relógio, se você tem esse relógio, deixa aqui nos comentários pra gente saber a sua opinião também. Pessoal, eu testei esse relógio aqui durante 7 dias, tá? Eu testei ele correndo em esteira, testei ele nadando, testei ele pedalando no rolo, testei ele pedalando na rua, tudo isso para trazer o melhor resumo para vocês e a melhor experiência, para compartilhar a experiência na realidade, né? Pessoal, em nenhum momento ele me deixou na mão, inclusive na piscina ele me surpreendeu bastante, porque eu ouço bastante relato de, às vezes, o relógio comer um pedacinho do treino, algumas coisas assim. Ele funcionou muito bem. É claro que pernada, por exemplo, ele não funciona, mas isso é normal, nenhum funciona, porque ele não consegue
calcular ali a distância e coisas assim. A respeito das funcionalidades dele também, tem tudo o que serve para mim. Eu acho que atende tanto a pessoa que está buscando um smartwatch também, como a pessoa que só quer um relógio ali para ajudar no acompanhamento dos exercícios, para baixar um treino Peaks e executar. Essa tela aqui me conquistou muito porque faz uma diferença grande, apesar de ser só um detalhe, né? Mas deixa o relógio muito mais bonito e a possibilidade de trocar faz com que você tenha aí sempre um relógio novo, digamos assim. Então eu também gostei bastante. Ele é muito leve, eu tinha o 235 anteriormente, né? E ele é muito leve esse aqui, então também fez uma diferença. Quando eu coloquei no pulso eu já reparei isso. Então assim, resumindo, é um relógio que eu gostei bastante, eu indico sem sombra de dúvidas. Se você tem alguma dúvida em relação a comparar algum dos modelos, deixa aqui nos comentários que a gente ajuda vocês também. Aqui na descrição eu vou deixar o link desse modelo, caso alguém tenha interesse em comprar. E vou deixar também o da Ana, que é o 245, caso alguém esteja começando, prefere um mais barato, alguma coisa assim, confere também que a gente vai deixar os melhores links que a gente encontrar aí na internet. E só para enfatizar, mais uma vez, o 265 tem a função triathlon. Então, para você que faz exercícios de transição, provas de triathlon e precisam dessa modalidade, esse é um modelo que vai te atender. Esse vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido.